Você sabia que existem várias expressões arquitetônicas racistas que nós usamos no nosso dia a dia e nem nos damos conta do preconceito envolvido? E para falar sobre esse assunto, eu convido, mesmo que à distância, a Mari, engenheira da Sidma Engenharia. Ei, gente! Muito obrigada pelo convite ao ver mais uma vez aqui nesse canal maravilhoso. E hoje a gente vai falar de um assunto muito sério. São 8 termos racistas para vocês eliminarem do vocabulário de vocês. Oi pessoas, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série Para Além da Arquitetura, que eu e a Mari estamos convidando vocês para fazer uma reflexão. Existem várias palavras aqui no mundo arquitetônico que inconscientemente a gente fala e a gente não faz ideia do significado que está por trás de tudo isso. Então, gente, o racismo, ele é uma coisa tão enraizada na nossa sociedade que às vezes a gente precisa parar para fazer algumas reflexões. Muitas vezes a gente utiliza termos, frases, expressões de cunho racista, até mesmo sem saber o que aquilo quer dizer, qual que é a história que vem por detrás daquilo. Então, uma expressão que comumente é falada é: nossa, a coisa tá preta. Então, para substituir essas expressões e outras no nosso meio de arquitetura e engenharia, nós vamos listar para vocês um pouquinho da história. A gente trouxe palavras para substituir essas que têm um cunho racista. A primeira palavra que eu venho trazer para vocês é criado mudo. Com certeza você já usou algumas ou várias vezes essa palavra aí durante a sua vida. E essa palavra tem uma origem lá no período escravocrata, onde os escravos, precisavam ficar segurando as coisas dos seus senhores, às vezes até mesmo do lado da cama, e eles não podiam fazer nenhum barulho para não atrapalhar nada. Então eram considerados escravos mudos. E aí veio a origem aí desse nome criado mudo. E é muito legal que já teve até um movimento das lojas de mobiliário da gente eliminar. Então, risca essa palavra do seu vocabulário e a gente pode substituí-la facilmente por mesa de cabeceira, mesinha lateral, ou até mesmo, como nós bons mineiros falando, uma mesinha de colocar os trem tudo em cima. Gente, a segunda palavra que nós vamos utilizar é quarto de empregada. Nos apartamentos mais antigos, havia esse local, esse ambiente onde ficava essa funcionária, que precisava dormir no seu local de trabalho. Então, com isso, havia um espaço destinado para que ela pudesse dormir e utilizar o banheiro sem precisar das dependências do restante do imóvel, do local. Só que essas condições, esses ambientes, eles não tinham uma boa ventilação, uma boa iluminação, eram ambientes muito pequenos, muito apertados, e sem contar que era denominado quarto de empregada, Então, assim, por mais que hoje em dia ainda existem esses ambientes, existem esses espaços, ao invés de a gente taxar como quarto de empregada, por que não simplesmente dizer que é um quarto? Afinal de contas, é o que ele é, Então, a gente não precisa discriminar e separar como aquela dependência sendo da empregada, no caso, dessa funcionária. E a terceira palavra que eu venho trazer para vocês é o feito nas coxas. Não sei se vocês já usaram e já falaram também essa expressão, mas tem uma lenda aí, que a origem dela vem também lá do período escravocrata, que os escravos faziam as telhas coloniais de barro moldadas na coxa. E aí, cada um tem uma coxa de um tamanho diferente, enfim, não ficavam boas, essas telhas, e aí vem, a expressão aí, o significado de uma coisa mal feita. E, assim, até nas pesquisas aqui que eu fiz na internet, diz que isso aí pode ser até uma lenda, porque, assim, fazendo as medições das coxas, o tamanho das telhas, ficava meio, assim, um pouco difícil fazer uma telha realmente na coxa, Mas, como a gente tem essa origem, é uma palavra que a gente pode riscar de vez também do nosso vocabulário. E aí a gente substitui mesmo por uma coisa mal feita, uma coisa que não está bem feita, não está perfeita, e vamos eliminar mais uma dessas palavras. A quarta palavra é área de serviço. Tá? Essa palavra, ela não tem um cunho preconceituoso como as outras que a gente vem citando. Mas a área de serviço é aquele ambiente que normalmente passa despercebido numa reforma, passa despercebido pelas pessoas que utilizam,
porque afinal de contas é um espaço temporário, né? É um local que a gente utiliza para lavar e passar as roupas. Então, por que não chamá-lo de lavanderia? Então, seria essa palavra que a gente podia substituir da área de serviço para uma lavanderia. E a quinta expressão que eu trago para vocês é tem um pé na cozinha. Essa expressão também tem origem lá das mulheres negras que só podiam ficar trabalhando dentro da cozinha da casa grande. Então, assim, não é nada legal, né? A gente se referir a uma pessoa e fazer essa associação com a escravidão. Para substituição dessa palavra, simplesmente não tem. Não use essa expressão no seu vocabulário. Essa é a sexta palavra dá pano pra manga, viu, gente? Porque é uma coisa que a gente utiliza e se a gente parar para pensar mesmo, não faz sentido. Quer ver? A palavra é cor de pele. Quando eu digo isso, no Brasil e no mundo mesmo, a gente tem uma variedade de tons de pele diferentes, né? Esse colorismo, ele vem para trazer como se o nosso tom de pele fosse uma cartela de lápis de cor, sabe? Dos tons mais claros aos tons mais escuros. Sendo que isso na nossa sociedade pode trazer consequências muito, muito fortes. Então, para não causar mais polêmica nesse assunto que é polêmico, a gente substitui a palavra cor de pele por nude. Então, é uma substituição válida, porque não tem como a gente definir qual tom de pele que eu vou colocar num projeto, numa parede. Não existe isso. E a sétima palavra que eu trago para vocês é elevador de serviço. Vocês acreditam que a gente usa bastante ainda essa palavra até hoje no nosso vocabulário? E a gente vê muito ainda nos edifícios mais antigos que tem essa separação muito, muito clara, muito distinta, né? Porque antigamente era separado, o prestador de serviço, o empregado sobe num elevador e a pessoa ali que mora, que está visitando e residindo ou trabalhando naquele edifício no elevador que a gente chamava de social. E aí é legal a gente fazer essa substituição, porque hoje não existe isso, né? Todo mundo sobe dentro do mesmo elevador e na verdade pode ter um elevador separado talvez para as cargas. E é legal, a Rafa já contou um caso pra gente aqui, que tem um prédio que eles fizeram algumas plaquinhas, né? Se você tá chegando, você tranquilo, só com sua bolsa, vai subir, beleza, você sobe por esse elevador. Agora você tá chegando, segurando caixas, sacolas, carregando coisas pesadas, coisas grandes, você sobe pelo outro elevador. E aí essa questão do elevador, né, ainda a gente junta duas coisas, além do preconceito racial, tem também o preconceito de classe, né? Então me ajude aí a pensar o nome, o que a gente podia falar de substituição. Talvez elevador de carga seria uma coisa dessas, ou trabalhar com essas plaquinhas dinâmicas que deixam as coisas mais divertidas também é legal. Essa é a palavrinha que eu fiz o meu para casa. Doméstica. Por que essa palavra a gente teria que cortar do nosso vocabulário? Então eu vou resumir um pouquinho a história dessa profissão aqui no Brasil. Essa profissão teve início na época da escravidão e era realizada normalmente por negros que eram trazidos da África. Bom, as jornadas eram extensas e as pessoas não recebiam remuneração por esse serviço. E em troca, o que eles tinham era um local para dormir e os restos de comida dos seus patrões. Não havia nada de folga, era um trabalho contínuo de todos os dias. Então, gente, essa palavra doméstica, ela vem do verbo domesticar, que quer dizer dominar, amansar. E quando a gente contrata uma pessoa, um funcionário para nos ajudar, a gente não quer domesticar. Ele não é um animal para ser domesticado, para ser amansado. É um ser humano. Então, para substituir essa palavra tão polêmica, vamos utilizar o termo funcionária, prestadora de serviço, colaboradora. O que vocês acham? Eu espero de coração que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Espero que você não ignore, não finja que essas coisas aconteçam. E aos pouquinhos a gente vai mudando um pouco na sociedade e trabalhando numa sociedade um pouco mais justa. Então, gente, como eu disse, algumas expressões e palavras a gente diz muitas vezes sem nem perceber e sem entender o porquê que está falando aquilo. Porque está tão enraizado na sociedade que fica parecendo que é algo comum, que aquilo é normal, mas na verdade não é. Então, se esse vídeo faz sentido para você, se você sofre com preconceito, com racismo, se você tem essas dores, eu também compartilho com vocês dessa discriminação da nossa sociedade.
né? Então, e se você, que é uma pessoa que nunca sofreu isso na pele, não sabe do que a gente tá falando, tá tudo bem. O que a gente precisa é de ter empatia pelo nosso próximo. Se você é uma pessoa que nunca sofreu um preconceito, tenha empatia por aquele ser humano que infelizmente precisa lutar todos os dias contra esse mal que nossa sociedade tem. Então aqui é um vídeo rapidinho, é um vídeo só pra gente poder mudar um pouco o contexto do mundo que a gente vive e tentarmos ser pessoas melhores. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Afinal de contas, vocês perceberam porque que eu fui a convidada para falar desse tema polêmico e não perceberam? E sigam a minha empresa, né? Sigam a Sigma lá no Instagram. Vou pedir os meninos para deixarem o link na descrição do vídeo. Vai ser um prazer mostrar para vocês o nosso dia a dia de obra, de trabalho, como que a gente faz as coisas lá na Sigma, no nosso perfil. Tá bom? Um beijo grande e fiquem com Deus. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com sua família, com seus amigos. Vamos espalhar um pouquinho desse conhecimento também. E me conta aqui nos comentários se você já usou alguns desses termos, se algum deles foi novidade para você e se você vai eliminar aí do seu vocabulário. E escreve aqui, me conta se vocês gostaram desse vídeo, dessa sequência de reflexões. E é isso, um beijo, tchau, com Deus!